Boa noite, galera. Boa noite já, né? Nós estamos aí já mais de 6. Aqui no Centro-Oeste já é boa noite. Pessoal, botei esse chamado aí, que já falei no meu Periscope. A gente tratou desse tema na sexta-feira, salvo engano, em sala de aula. A pergunta é o seguinte: cabe arrependimento posterior no crime de roubo? E aí eu joguei aqui no Periscope e a galera ficou muito curiosa. Eu joguei o tema também para fazer um convite para vocês. Lógico que a gente vai trabalhar a resposta dessa pergunta, que é uma resposta que merece uma atenção e um trabalho mais aprofundado nos conceitos e princípios do direito penal. Não é simplista, não é decoreba. Aliás, direito penal não é decoreba. Se você estiver esperando que o direito penal seja decoreba, né, pessoal de Montes Claros, esquece, vai para o tributário, vai para o civil, porque aqui a coisa é pancada. Vamos lá. A partir de... E essa resposta serve para quem vai fazer delegado parar, né? A partir de amanhã, todos os nossos professores, e são muitos, são mais de 20, estarão com vocês aqui para a gente falar sobre OAB. Quem vai fazer OAB aí? Top 10 redijures, ou seja, os 10 temas mais relevantes para o exame de ordem, em dicas pontuais para domingo. Então anota aí, vai fazer OAB? Sábado, o dia inteiro, 0800, todos os professores da rede, nosso Superjures Revisão de Véspera. 60% do conteúdo a gente fala lá em dicas rápidas e pontuais. Professor, eu acesso como? redejures.com, procure o OAB, Superjures Revisão de Véspera, tá? Faz seu cadastro e acessa com a gente a partir de 8 da manhã do dia 26. É o dia inteiro, é de graça. Quem está aqui na capital tem que levar 5 kg de arroz, de feijão. Não leva sal não, tá, gente? Pelo amor de Deus, sal e fubá o pessoal não quer não. Para a gente aproveitar esse tempo, né? Fazer um agradinho aí com Deus, levar para quem está precisando. Para quem é de fora, é só acessar o site, está liberado. Terão acesso ao melhor conteúdo do país. Nós somos responsáveis por 85% de aprovação dos nossos alunos da primeira fase. E eu e meu colega João aprovamos 90% dos nossos alunos em OAB na segunda fase. Nosso professor de trabalho aprovou 100% dos presenciais. Eram poucos, 48%, mas 100% passou. É impressionante. Então, a partir das 8 horas do dia 26, anotem redejures.com, escrevam aí, gente, redejures.com, acessem, é de graça, vão adorar a aula ao vivo, tá bom? Tudo que você viu até agora nós resumiremos para você com todos os professores. Então, vamos lá. Anota aí, cabe roubo impróprio, cabe arrependimento posterior no roubo. Professora, eu aprendi na sala de aula lá com o meu professor que ele disse o seguinte, a partir das 8 da manhã, tá? Do dia 26. Ele disse o seguinte, que está no código, está no 16 e é taxativo. Se o crime for praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, pode não. E o roubo tem violência. Opa, aí que vem o problema. Não há crime sem lei anterior que o defina e as normas penais incriminadoras, no que diz respeito ao princípio da legalidade, elas são intangíveis, ou seja, o princípio da legalidade se aplica de forma absoluta às normas penais incriminadoras. Já as não incriminadoras, eu tenho uma relativização, eu posso flexibilizar no indúbio pro réu. Não está na Constituição também? Indúbio pro réu? Então vamos... O que seria indúbio aqui então, professor? Indúbio é o seguinte, não cabe arrependimento posterior quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça. Ponto. Bora para o roubo? Quando o legislador quis explicar qual espécie de violência, ele disse, será roubo quando a subtração for praticada com violência, grave ameaça ou outro meio que dificulte a capacidade de resistência da vítima. Esse outro meio... Não é, galera? Eu falei no meu Periscope. Vocês, meninos que vão pra boate, que estão se achando o máximo, né? Vem aquela moça bonitona, encostando, oferecendo uma cerveja, um uísque. Fala, pô, hoje eu tô arrebentando. Te oferece a bebida, meu irmão. Fica ligado que pode ser uma boa noite Cinderela. Você não tá sendo o máximo, não. Ela só quer pegar a sua grana. E aí você vai acordar no seu apartamento sem saber o que fez. Tá? Complicadíssimo e liso, sem dinheiro, sem nada. Boa noite, Cinderela. Isso é violência imprópria, quando você utiliza de outro mecanismo que não a violência para reduzir a capacidade de resistência da vítima. Percebam,
Violência e ameaça são os meios executórios do crime de roubo que eu utilizo com qual finalidade? Fazer com que a vítima não resista. Se eu chego um revólver na cabeça de alguém, ela vai resistir? Não. E se eu ponho o comprimido, está dormindo, resiste? Não. Então o objetivo foi atingido. Pergunto para os senhores, a violência do 16 inclui também a violência imprópria? Opa, aí vem o problema. Você vai fazer a OAB primeira fase. Não inclui. Roubo, corrente majoritária, não admite arrependimento posterior. Fechou? Roubo, primeira fase, corrente majoritária, não admite arrependimento posterior. Segunda corrente, lógica. O princípio do indúbio pro réu. Não há crime sem lei anterior que o defina, junto, né, com o princípio da legalidade, diz o seguinte: para prejudicar o réu tem que estar expresso. E não está expressa a violência imprópria. Então, eu posso incluir a violência imprópria e permitir que o roubo praticado com violência imprópria não real seja beneficiado pelo arrependimento posterior do artigo 16. Então, para resumir, corrente majoritária não pode. Corrente minoritária, fazendo um contraponto nos princípios da legalidade e do indúbio pro réu, pode. Ok? 157,16, doutora. Doutora, preste atenção. Majoritário não pode. Então, se cair na sua prova objetiva, no xão, não hesitem, tá bom? Não hesitem. Mas se for na sua prova subjetiva, você pode dizer o seguinte: tem a corrente majoritária diz que pode, envolve todos os crimes de roubo, e a minoritária diz que, não estando expresso no 16 a violência imprópria, eu posso incluir. Certo, galera? Mas essa corrente é minoritária, ela não é majoritária. Galera, é o seguinte. Perdão, gente, está mudando o site aqui, eu acabei não mandando para vocês. Até terça eu coloco na página da Rede Júris. Nosso site hoje, inclusive hoje ele muda. Hoje a gente muda para um novo sistema. Então, essa correria que foi desses dias aí, acabou que eu não consegui postar para os senhores, mas sai até terça-feira. Independentemente disso, quem não tem a minha apostila, está lá no Facebook da Rede Júris, curso Rede Júris, clica, faz o cadastrozinho e baixa, ok? Veja bem, você não entendeu a explicação. Violência ou grave ameaça do 16 é uma coisa. Violência ou grave ameaça do 157 é outro. É o que eu estou explicando. A violência, ela pode ser própria, tá? Ou pode ser imprópria, certo? Violência própria, porrada. Violência imprópria, comprimidinho na boca do cara para ele dormir. Para que serve a violência própria, a porrada? Para reduzir a capacidade de resistência da vítima, certo? Quando você está dopado, você tem capacidade de resistência? Não. Então ela é equiparada à violência, só que não própria, imprópria. No 16, referiu-se à violência, ok? No 157, o legislador falou violência própria e logo em seguida, outro meio que reduza. Leia-se, violência imprópria. Ele foi explícito ao incriminar o roubo com violência imprópria. O 16 foi explícito? Não. Ele falou em violência. Que violência é a do 16? É só a própria ou é a própria e imprópria? Maioria da doutrina, própria e imprópria. Então não cabe roubo com arrependimento posterior. Corrente lógica. Interessante. Quando o legislador quis se referir à violência imprópria, ele foi explícito, e assim o fez no 157. Quando ele está no 16, ele falou em violência, ele não incluiu a imprópria. Logo, caberia roubo com arrependimento posterior, se o roubo for praticado na modalidade violência imprópria. Tenho dois posicionamentos. Majoritário. O 16, quando fala em violência, ele fala própria e imprópria. Então, não cabe roubo com arrependimento posterior. Corrente minoritária. O 16 teria que ter sido explícito, assim como foi o 157. Própria e imprópria. Não foi, então caberia roubo praticado com violência imprópria, comprimidinho, com arrependimento posterior, sendo beneficiado. Entenderam? Mas essa corrente é minoritária.
O que você vai responder para mim na prova objetiva? Não cabe roubo e arrependimento posterior. Essa é a corrente majoritária e é o que cabe, é o que você deve responder no Xão, tá? Prova objetiva. Se você for para a segunda fase e meter o canetão, você vai fazer o seguinte: estudei com o professor Gibson e ele me disse o seguinte: tem duas correntes. Uma majoritária diz que não cabe arrependimento posterior em qualquer espécie de roubo. Corrente minoritária, porque não previsto no 16, é possível arrependimento posterior no roubo, se for roubo na modalidade violência imprópria. Fechou? Cuidado com o local onde você responde, se na prova objetiva ou na prova subjetiva. Daqui a pouquinho a gente entra aqui para falar com vocês sobre a OAB. O nome do nosso programa é Top 10 Redjures. Top 10 Redjures, os 10 temas mais cobrados na OAB nos últimos anos, para você entrar no universo dos nossos alunos, que representam, dos nossos alunos, 85% dos aprovados. Quer saber? Só buscar entre os que estudaram com a gente. 85% passam na primeira fase. Por quê? Porque eu conto para você o que cai. Nossa, professor, você é um gênio. Não. Sabe por quê? Porque só cai isso. Eu sei o que cai, talvez vocês não saibam, e a minha obrigação é dizer: a FGV só cobra isso. Então, se liga que eu sei o que a FGV tem pedido nos últimos 21 exames. Beijo no coração, até daqui a pouco.